Oi, gente! Estamos hoje em outro assunto do mesmo tema, porque a gente está estudando organização político-administrativa e a gente vai estudar agora as vedações e bens. Por fim, a gente vai estudar as competências, que é o desespero do candidato, né? Vamos combinar. 312. Vamos lá. Proibições. Aí você pega o seu artigo 19. Olha só o que ele diz aqui. É vedada à União, aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios. Ele sempre usa os entes federativos. O que é proibido aos entes federativos? Super simples. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relação de dependência ou aliança. Aí eles botam em qualquer hipótese. Aí você, errado. Por quê? Porque, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então, é a cara da prova. Em nenhuma hipótese poderá os entes federativos estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçá-los o funcionamento ou manter com eles os seus representantes relação de dependência ou aliança. Errado. Porque existe uma exceção. Malu, você tem exemplos dessa exceção? Temos. Vamos pegar aí o artigo 210 da sua Constituição, só para ver isso com mais clareza. Depois o 215, tá? Então, pega o 210, no seu parágrafo 1º, e ele diz: o ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Ou seja, a escola é pública, mas terá ensino religioso. Lembrando que o nosso Estado é laico e aqui reza que qualquer tipo de religião pode ser ensinada numa escola pública. E é de matrícula facultativa. Eu até brinco muito com os meus alunos. Aqueles antigos, né? Aqueles da minha época. Você fez religião no colégio obrigatoriamente? Aí a pessoa fez de besta, né? De besta. Porque você não precisa, é facultativo. Mas lá até nas particulares. Até nas particulares. Você faz se quiser. Não é para valer nem nota. Eu achava bom fazer porque era a única nota azul no meu boletim. Só por isso. Era artes, educação física e educação religiosa. Era tudo vermelho o resto. Mas tudo bem, essa é uma parte que eu quero esquecer. Que nada, né? É bom a gente saber que a gente se supera, que a gente vai além, de que a gente passa a ser uma pessoa estudiosa. Então, olha só. No artigo 19, o primeiro exemplo é esse. Agora vem para o artigo 215, parágrafo 2º. Olha só o que ele diz aqui. A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos éticos nacionais. Você nota que os feriados, eles são a maioria os segmentos religiosos. É a aliança entre o poder público e a religião. Eu digo que esse dispositivo é a aliança em colaboração ao servidor público, não é ao interesse público, porque o servidor adora um feriado, vamos combinar, né? É bom mesmo. Ah, fala sério. Então, resultado, temos aí esses dois exemplos. Você pode botar o artigo 210, parágrafo 2º, e o 210, parágrafo 1º. E o 215, parágrafo 2º. Só dar uma... Primeiro, tá certo? Então fica tudo certo aí. Recusar fé aos documentos públicos é proibido e criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Chamo muita atenção dos meus alunos porque eles confundem criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Por acaso isso aqui é dizer a mesma coisa que já disse? Não. Porque criar distinções entre brasileiros é uma coisa. Preferências entre si, ele está se reportando aos entes federativos, ao que está no CAPT, entre si, entre a União, estados, DF e municípios. Isso aqui é o chamado princípio, anotar aqui para vocês, princípio da isonomia federativa. Malu, eu não entendi. Você vai entender agora. Pegue aí o seu artigo 22.
Artigo 22 da sua Constituição. Compete privativamente a União legislar sobre. Se você pegar aí, por exemplo, o inciso 1, tá lá. Direito civil, direito penal, comercial, agrário, trabalho, né, espacial. Adoro espacial. Espacial, eleitoral, né? São competências privativas da União, ou seja, só a União pode legislar sobre essas matérias. Tranquilo, tudo que está aí no artigo 22, nos seus 29 incisos. Só que você vem aí para o parágrafo único, aí ele diz assim, ó. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Gente, se existir uma lei complementar autorizando os estados a legislar, os estados, e no caso o DF também, embora não esteja aí, mas você vai ver que o DF também tem essa competência. Quem não tem essa competência são os municípios, tá? Podem legislar sobre assuntos determinados de uma das matérias deste artigo. Então, você percebe que essa chamada delegação de competência, ela tem 3 requisitos. Primeiro requisito, o requisito formal, tem que ter lei complementar. Segundo requisito, o requisito material, somente específicas matérias da disciplina de direito civil, da disciplina de direito penal, questões específicas dessas matérias. E o terceiro requisito é um requisito que a gente chama de requisito implícito. Por quê? Porque se for delegar, não pode delegar só a alguns estados e ao DF. Tem que delegar para todos, em razão do princípio da isonomia federativa, prevista no artigo 19, inciso 3, que é esse que a gente está estudando, a segunda parte final do dispositivo, ok? Então, a gente já viu aí as proibições, né? Que a gente chama de proibições. E vamos fazer exercício, que é o que nos interessa. Então, olha só. Questão 29. É permitida à União, aos estados, e ao DF e aos municípios, perceba que ele já foi para o artigo 19, né? Estabelecer cultos religiosos e igrejas, subvencioná-los e manter com essas entidades religiosas relação de aliança e colaboração, desde que respeitada a liberdade de consciência e crença. Não, está errado, porque no 19 a regra é que não pode. Excepcionalmente pode, em razão, né, que ele diz aqui até no final, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então, é errado o item. Questão 30 agora. Recusar fé aos documentos públicos inclui-se entre as vedações constitucionais de natureza federativa. Certíssimo. Está aí no artigo 19, inciso 2. Questão número 31. Pelo princípio da isonomia federal. Olha aqui o princípio. Gente, eu nem lembrar dessa questão. Olha aqui, ainda bem que eu já falei, né? Pelo princípio da isonomia federativa, é vedada à União, aos Estados-membros e ao Distrito Federal e aos municípios criar distinções entre brasileiros, bem como criar preferências entre si. Certíssimo! O item, sem problemas, você já chega ao resultado. Aí eu venho parabéns. Malu, eu me desestruturo todinho quando eu vejo isso aqui. Não vai mais se desestruturar. Você vai entender tudo de bens. Aliás, só são 2 artigos, meu povo. O artigo 20 e o artigo 26, que eu já coloquei aqui bem juntinho para vocês, não tem problema. Então, você vai saber tudo de bens. São bens da União. Olha só a situação. Artigo 20. São bens da União. Aí você vem para o artigo 26. Olha o que ele diz. Incluem-se entre os bens dos estados. Eu vou te dizer qual é a única pegadinha da prova. Eles misturam os bens da União com os bens dos estados. Pronto. É a única pegadinha que esses organizadores de concurso fazem, especialmente o CESP. Tá? Agora você não vai mais se confundir, porque eu vou matar vocês agora para memorizar tudo isso. Preste atenção. É fácil, hein? Vamos pegar o artigo 20, me acompanha. Diz aí.
São bens da União. Olha o inciso 1. Os que atualmente lhe pertencem, os que vierem a lhe pertencer. Pensa numa coisa lógica, né? Pensa numa coisa relevante. Até meu filho diz assim, mamãe, isso realmente precisava estar na Constituição? Né? Mas está aí para a gente saber um detalhe importante. Esse rol não é taxativo. Inclusive, pega aí o artigo 26. Olha só o que ele diz. Incluem-se entre os bens dos estados, olha o que diz no inciso 1. As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvada, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Então, por exemplo, tem um açude que é no seu estado, mas esse açude surgiu por conta de uma obra da União. Se surgiu por conta de uma obra da União, por exemplo, do DENIT, né? Acabou-se. Simplesmente esse açude, embora esteja no estado, pertence à União, porque surgiu de uma obra da União. Então, a gente já tem esse detalhe aí a mais. Então, o rol dos bens da União não é um rol taxativo. Tá, o que mais? Volta aí para o artigo 20. São bens da União, inciso 2, as terras devolutas, indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental definidas em lei. Malu, eu não sei nem o que é terra devoluta. Terra devoluta é terra que não tem dono, é terra de ninguém. Aí a pegadinha da prova, todas as terras devolutas pertencem à União. Não, por quê? Você tem que estudar junto com o 26, inciso 4. Vem para o 26, inciso 4, olha só o que ele diz aqui. Incluem-se entre os bens dos estados as terras devolutas não compreendidas entre as da União. Você vai prestar atenção que tudo que não presta, ou tudo que resta, vai pertencer ao Estado. Não é da União, não é município, não é de terceiro, restou é do Estado, tá? Então, nem todas as terras devolutas pertencem à União, somente aquelas que são indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e as destinadas à preservação ambiental definidas em lei. Tranquilo. Aí eu venho para o artigo, no artigo 20, agora para o inciso 3, que aqui não tem mistério no inciso 3, tá? Quando ele diz assim, são bens da União. São bens da União os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um estado, isso aqui é lógico, né, não, gente? Sirvam de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Aqui não tem segredo, você já sabe que é da União. Saiu daqui e foi terminar no estado estrangeiro, a parte que é daqui é da União. Começou lá, o olho do rio, começou lá no estrangeiro e veio terminar sua fonte aqui, a parte que está aqui é da União. Pronto. Tranquilo, inciso 3. O inciso 4, o início é tudo tranquilo também, mas olha só que ninho de gato. Também são bens da União as ilhas fluviais e lacustres das zonas limítrofes com outros países. Vejam que ele está falando só das fluviais de rios e lacustres de lago. Geografia, 4ª série. Tá. Aí cai na prova. Pegadinha. Todas as ilhas fluviais e lacustres pertencem à União. Não, porque você vai ter que ir lá para o 26, inciso 3. Primeiro. Olha o que é que diz lá. Incluem-se entre os bens dos estados as ilhas fluviais e lacustres não compreendidas entre as da União. Olha só. Vamos lá para a gente não perder essa informação. Não pertencentes à União, as ilhas fluviais e lacustres. Então, só vai pertencer à União as que estão situadas nas zonas limítrofes com outros países. Tranquilo. O que mais que pertence à União? As praias marítimas, tranquilo.
e as ilhas, mas aqui as oceânicas e as costeiras. Não são mais fluviais e lacustres. As costeiras são aquelas que estão tem até 180 metros da costa, alguma coisa assim. Mas isso não interessa, porque eu só me lembro que eu vi geografia quarta série. Mas não interessa. Que estão próximas da costa são as costeiras. Depois da costa, tá? Distantes da costa são as oceânicas. As ilhas oceânicas e as costeiras. Olha o detalhe. Excluídas destas, as que contêm a sede de município. São Luís, Florianópolis. Um alô imenso para o pessoal do Maranhão, que eu amo, o pessoal do Sul, já incluindo todo mundo, né? Beijo para todo mundo. Eu recebo cada e-mail, cada recado no Facebook, cada inbox fantástico de vocês. Fico muito feliz porque vocês estão correspondendo a esse curso que foi feito com muito carinho para vocês. E aproveito aqui a oportunidade para mandar esse beijo para todo mundo logo. Então, vamos lá. Excluídas destas que contêm a sede de município, que aí vai pertencer ao município, lógico. Só que ele diz assim, ó, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal e as referidas no artigo 26, inciso 2. Aí você diz, salvai todas as almas. Valei-me. Malu, o que é que eu faço? Calma. Gente, é uma coisa tão confusa que quase não cai em prova só porque é uma coisa muito confusa, né? Mas na prática, é uma desestrutura, mas vamos entender aqui para a gente, pelo menos na letra da Constituição, não errar nenhuma questão dessa natureza. É assim, ó, tá aqui uma ilha oceânica e costeira. Vou falar de uma forma aqui esdrúxula, né? Aí, ela é sede de município. Tá aqui. O município é esse aqui. Ela é sede de município. Aqui é a ilha. Então, ela vai pertencer, essa parte, ao município. Só que a União fez uma base militar aqui das Forças Armadas. Então, essa área afetada ao serviço público federal vai pertencer à União. Quando ele diz aqui, ó, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público, porque aí vai pertencer à União. E também pode ser que tenha uma área de reserva ambiental aqui, federal. A quem vai pertencer essa área de reserva ambiental? À União. Também pode ter área de terceiro. Aí vem, se não for do município, não for da União e não for de terceiro, restou para quem? Para os estados. É por isso que ele diz aqui, ó, vamos ler de novo. As ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas, as que contêm uma sede de município, tranquilo, exceto aquelas áreas, ele não está falando da ilha, aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal, e as referidas no artigo 26, inciso 2. Vem para o artigo 26, inciso 2, olha só, incluem-se entre os bens dos estados as áreas, ele não está falando de ilhas, nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob o domínio da União, municípios ou terceiros. Pronto, daquele jeito, que um jeito grosseiro, né? Mas é o jeito, porque o texto é confuso, tá? O texto é confuso. Mas pronto, acabou o seu desespero. O resto é tudo da União, porque não tem mais competência dos estados. Nós já vimos todas as 4 que estavam lá no artigo 26. Tudo sobrou da União, não tem mais o que temer. Os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva, da União. O mar territorial, pertence à União. Os terrenos de marinha e seus acrescidos, pertence à União. Os recursos minerais, inclusive os do subsolo. Malu, é meu? É não. Eu pulei aqui, os potenciais de energia hidráulica, da União. 9. Os recursos minerais, inclusive os do subsolo. Sim, se eu encontrar petróleo, ouro, quem vai pertencer? À União, meu amor. Tudo da União. Fala sério. Você vai ter o que a gente chama de royalties.
participação na exploração do resultado. Olha aqui, ó, é assegurado nos termos da lei, o parágrafo 1º, é assegurado nos termos da lei, é a lei dos royalties, gente, que foi aprovada. É assegurado nos termos da lei aos estados, ao DF e aos municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo, ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. Malu, eu vi todo mundo, eu vi aí o Estado, Distrito Federal, os municípios e princípio da isonomia federativa para dar para todos. Por isso a lei dos royalties dá para todos os municípios e não só para os estados produtores, né? Lembra a questão do STF? Tá. Agora, cadê o particular? É porque o particular vai estar lá no artigo 176. Pega aí o teu artigo 176 e vai estar aqui, ó, parágrafo 2º. Vou até anotar aqui, 176, parágrafo 2º. É assegurado participação a proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei, tá? Então, é por isso que você tem essa participação, mas pertence à União. As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos também pertencem à União. E aqui não cai na prova não, viu? O 11, despenca. Especialmente se a prova é da Polícia Federal. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Malu, então não é dos índios, não. O índio tem a posse permanente. Quando você for estudar isso, principalmente o pessoal que estuda aí para a polícia, estuda o artigo 231, especialmente o parágrafo 1º, e o artigo 232, tá? Que fala sobre os índios. Não esquece de estudar. São as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Isso pertence à União. Eles têm a posse permanente só, mas a propriedade é da União. Parágrafo 2º. A faixa de até 150 quilômetros de largura ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização serão regulados em lei. Gente, ele não está falando que a faixa de fronteira pertence à União. Cuidado com isso, tá? A Constituição não disse, não afirmou isso. Ela só disse que a faixa de fronteira, que são 150 quilômetros de largura, para ser ocupada e utilizada só na forma da lei. Pronto. Aí eu venho para os exercícios. Olha só. Eu venho aqui. Essa jurisprudência eu vou ver quando a gente estiver fazendo um exercício. Então, vamos logo para eles, que aí a gente volta para cá depois, tá? Então, vamos pegar aqui a questão 32. Olha só. O patrimônio da União é formado por bens indicados exemplificativamente na Constituição Federal. Lembra que a gente viu que não era um rol taxativo, é um rol exemplificativo. Incluídas todas as ilhas fluviais e lacustres em zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas e as ilhas oceânicas e costeiras. Está errado e eu tenho certeza que você já sabia que estava errado. Por quê? Por causa do todas. Lembra que eu falei que a pegadinha era sempre botar todas? Todas as ilhas fluviais e lacustres em zonas limítrofes com outros países, tudo bem. Praias marítimas, mas todas as ilhas oceânicas e costeiras, não, porque tem a ressalva do Estado, está lá no artigo 26, inciso 2. Então, o item está errado. Já tinha colocado aqui, tá? Vem para a questão 33. Entre os bens da União, incluem-se as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países. Tranquilo. Está lá no artigo 20, inciso 4. As praias marítimas, tá ótimo. As ilhas oceânicas e as costeiras, tranquilo também. Excluídas dessas últimas, as que estiverem no domínio dos Estados membros. É errado.
excluindo destas as que são sede de município. Percebeu? No 20, inciso 4, exceto as que são afetadas ao Serviço Público Federal, as de Reserva Ambiental Federal e as referidas no artigo 26, inciso 2, que quando não pertencer à União, não pertencer a município, não pertencer a terceiro, vai pertencer aos estados. Errado, então, o item. Questão 34. Incluem-se entre os bens dos estados todas as ilhas fluviais e lacustres existentes em seu território ou em zona limítrofes com outros países. Não, se ele tivesse dito nas zonas limítrofes com outros países, aí tudo bem, estava certo. Mas quando ele diz existentes em seu território, aí está errado. Tá? Artigo 20, inciso 4. 35. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não são bens da União as terras onde se localizavam os aldeamentos indígenas extintos antes da Constituição de 1891, de domínio dos Estados-membros. Até porque, se fosse, todas as terras seriam da União, né, minha gente? Porque só o que tinha era terra de índio, antigamente. Aliás, era tudo do índio. Então, tudo ia pertencer à União. Claro que isso aqui está certo. Não são bens da União as terras onde se localizam os aldeamentos indígenas extintos antes da Constituição de 1891, de domínio dos Estados-membros. Por quê? Por causa da jurisprudência. E olha só, lembra que eu falei, nós vamos voltar para essa jurisprudência quando a gente estiver estudando. Vem aqui, ó. Hoje uma súmula 650 do STF, tá? Os incisos 1 e 11 do artigo 20, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, são do inciso 11. Do artigo 20 da Constituição Federal, não alcançam, ou seja, não pertencem à União, as terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto. Aí, eles tiraram mesmo a questão daqui, ó. Olha bem isso aqui. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, reconheceu que as terras dos aldeamentos indígenas que se extinguiram antes da Constituição de 1891, por haverem perdido o caráter de bens destinados a uso especial, passaram à categoria de terras devolutas. Uma vez reconhecidos como terras devolutas, por força do artigo 64 da Constituição de 1891, os aldeamentos extintos transferiram-se ao domínio dos estados, onde estão localizados. Então, você tem aí a resposta com a jurisprudência da questão 35 e por isso que ela está correta. Vem para a questão 36 agora. Os órgãos da administração direta da União, tanto quanto os estados e o Distrito Federal e os municípios têm assegurado o direito de, nos termos da lei, participar no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais em seus respectivos territórios, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva ou compensação financeira por essa exploração. Certíssimo, é aí o artigo 20, parágrafo 1º, tá? Certíssima questão. Vem aqui para a questão 37. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios pertencem aos estados nas quais se situam, não de acordo com o artigo 20, inciso 11. Já não sei mais nem se é o 11, se é o 9. Meu Deus, é o 11. A pessoa já está se desorientando. Pertence à União, tá, gente? Então, é errada a questão. Questão 38. Para a gente terminar, falta muito tempo, falta pouco. Pois, ótimo. Então, dá tempo de fazer essa questão com tranquilidade. Assinale a opção correta no que se refere à organização político-administrativa. São bens dos Estados-membros os recursos minerais, inclusive os do subsolo, só localizados em seus respectivos territórios. Não, gente, são bens da União. A gente viu no artigo 20. Então, é errado o item. Com o advento da Constituição Federal, ficou proibida a criação de novos territórios federais. Não é possível, através de lei complementar,
Você viu isso no artigo 18, parágrafo 2º, tá? São bens dos municípios os sítios arqueológicos localizados em seus territórios. Não, são bens da União, tá aí no artigo 20. Deixa eu pegar aqui para nós o exato inciso. Inciso 10. A criação de conselhos de contas municipais depende de autorização legal específica. Não, a gente já vai ver isso quando a gente estiver vendo Tribunal de Contas. É porque está aqui na parte de organização do Estado, eu não vou desmembrar uma questão só porque a gente não sabe o item. Mas está aí no artigo 31, parágrafo 4º. Questão inteira e uma questão muito boa, queria que você pegasse. É proibida, a partir da Constituição de 88, de criação de conselhos ou conselhos ou tribunais de contas municipal. O que pode é Tribunal de Contas dos municípios. E quem cria é o Estado. Mas o município não pode criar. Olha só. Pega aí no artigo 31, parágrafo 4º. É vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Artigo 31, parágrafo 4º. Que o STF admite, por força da jurisprudência, é que o Estado crie um tribunal de contas de todos os municípios daquele Estado. Tá? Malu e Rio de Janeiro e São Paulo, aí eles têm um Tribunal de Contas do município. É porque eles tinham antes da Constituição de 88. Aí entendeu a jurisprudência do STF que eles continuariam, mas que não poderia ser criada a partir da Constituição de 88. Porque essa vedação veio na Constituição de 88. Tá? Segundo a Constituição Federal, a faixa de até 150 quilômetros de largura ao longo das fronteiras terrestres é considerada essencial para a defesa do território nacional. Certíssimo, até porque só tem esse, né? Não tem mais nenhum para estar certo. Mas é verdade, é considerada essencial para a defesa do território nacional. Por isso que a sua utilização está aí no artigo 20, parágrafo 2º. Não é bem da União. Não tem só bem da União lá, mas sua utilização e sua ocupação só por lei. É o que diz o artigo 20, parágrafo 2º. Então, a gente termina essa parte de bens. No próximo vídeo, a gente já começa a falar de competência, gente. Malu, eu tenho muita dificuldade em competência. Tinha dificuldade de competência. Vou lhe ensinar do jeito que eu estou fazendo. Vamos combinar que tu já está gostando, já está entendendo a matéria. Tudo bem que se você viu o vídeo várias vezes, mas não tem problema. O importante é que você passe a entender. Você pode ver milhões de vezes. E aqui no Eu Vou Passar é que você pode ver milhões de vezes mesmo, né? Então, é seu, né? Aquela história assim, é seu. Então, você vai também aprender todas as competências e não vai errar mais nada na prova de Direito Constitucional de Organização do Estado. Pode acreditar. Estou junto com você. Estamos juntos. Até mais.